Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo, próxima a Campinas, é uma cidade muito aconchegante. Convido a todos, quando tiverem uma oportunidade, de virem conhecer a nossa cidade, a Cidade das Flores. Mas nós, dessa semana, convidamos para o nosso café a Zilda Gama. Zilda Gama, uma grande divulgadora do Espiritismo, através das suas belíssimas obras que vieram por espíritos diversos, mas principalmente através de Victor Hugo, o grande escritor francês Victor Hugo. Aproveitando, mandando também um bom dia para Rita Maria, que seja um dia abençoado, para Ju Oliveira, para Sueli, que bom, os amigos estão aqui conosco, sintam-se todos abraçados, Daniele Pola, muito bom. A Ju Oliveira, não sei se é a primeira vez, Ju, que você vem tomar esse café conosco, que a memória às vezes já fica um pouco esquecida, mas se for, sinta-se muito bem-vinda, é uma alegria você estar aqui conosco. E se não for, peço desculpas por não estar lembrando de você, mas o importante é você estar aqui conosco nessa manhã. Mas ontem, nós dissemos que íamos falar de uma mudança muito importante que a Zilda realizou na sua vida. Lembramos que ela nasceu em Juiz de Fora, depois ela mudou para Além Paraíba, e ontem nós terminamos dizendo que íamos falar dela como feminista e também uma mudança muito importante que ela realizou e que, de uma certa forma, contribuiu para que ela tivesse mais visibilidade, mais oportunidades de divulgar tanto o seu trabalho profissional, como também o trabalho da doutrina espírita. Um abraço para a Regina, para a dona Adélia, para o José Roberto, para toda a família. Mas lembrando o que nós dissemos o quê? A Zilda era escritora, jornalista, poetisa, professora, médium e feminista. Muita coisa, não é verdade, Roberto? Isso dá uma dimensão melhor, uma ideia da grandeza desse espírito que aqui entre nós estagiou em sua última romagem terrena. Agora nós vamos falar sobre essa feminista, né? E a mudança, né? Pode falar. Então ela veio, muda, aliás, para o Rio de Janeiro, sabendo que ela tinha ido assim, nascido, aliás, em São José das Três Ilhas, depois vai para São João del Rei. Há quem diga que ela teria ainda morado em Itapetininga de Minas. Eu nunca tinha ouvido falar. Existe a cidade, mas eu não encontrei a fonte. Mas então, assim, consta que de São João del Rei ela iria para Além Paraíba. Não tem nada a ver com o estado da Paraíba, né? Ontem nós explicamos que o nome Além vem no sentido de dizer depois, mas depois do estado da Paraíba, não. Do Rio Paraíba, que separa o estado de Minas do estado do Rio de Janeiro. E daí de Além Paraíba, então sim, ela vem, muda, né, para a capital da República, à época, a cidade do Rio de Janeiro, o que ocorre no ano de 1931. Exatamente, ela estava, ali ela fica durante 15 anos. Ela já contava 53 anos, né? 53, quando ela muda para o Rio de Janeiro, e ali ela fica durante 15 anos, fica até os 68 anos. Mas nesse ano que ela muda para o Rio, a capital da República, estava efervescendo, porque não era daquele momento, já vinha de algum tempo, alguns anos, desde a época mesmo, já do Império, as mulheres queriam ter mais
voz, queria ter mais possibilidades de poder falar, de poder atuar, de poder votar. E ela, como uma feminista atuante, naquele mesmo ano, no Brasil, houve um intenso movimento em prol dos direitos femininos. Getúlio Vargas tinha entrado em 1930, tinha acontecido a Revolução, quando Getúlio Vargas assume o poder, ele assume a chefia daquele governo provisório e ele faz um decreto determinando que fosse criada uma subcomissão legislativa para estudar e propor essa reforma da lei e também dos processos eleitorais. Nós lembramos que o Getúlio criou muitas leis que beneficiaram, inclusive, os trabalhadores. A consolidação das leis trabalhistas vieram no governo do Getúlio. E uma dessas reformas que estava na pauta era justamente o quê? A extensão do direito de voto às mulheres. Então, essa comissão, ela agiu de forma a assegurar que a proposta, dessa vez, lograsse êxito. E foi criada duas associações femininas, duas associações que aparecem no cenário nacional nesse período. A Associação Feminina Batalhão João Pessoa, com sede em Belo Horizonte, e outra criada na capital da República, no Rio de Janeiro, que era a Aliança Nacional das Mulheres. E, logicamente, que nesse meio tempo que a Zilda vai para o Rio de Janeiro, ela começa a participar desse movimento, dessa associação, também dando a sua participação, ela que era uma mulher muito culta, muito intelectualizada, jornalista, escritora, e nessa situação ali que elas pleiteavam esse voto em condições de igualdade, homens e mulheres terem os mesmos direitos. E aí o que é que acontece aí, Roberto? Então, tais associações promoveram uma ampla campanha nos jornais. Então, veja bem a importância da mídia. O que nós estamos utilizando hoje, o que nós estamos falando, por que meios? É a mídia. E à época, a mídia era o rádio e os jornais, revistas. Ou seja, a mídia impressa ela tinha uma penetração muito grande. Podia ser manuseada, levada para os veículos de transporte, metrô, ônibus, trem, o que fosse. E a pessoa teria, então, essa conexão. Então, com este olhar, promove, então, a ampla campanha nos jornais em prol da inserção das mulheres no eleitorado brasileiro. Eu só queria, Leila, voltar um pouquinho na linha do tempo e falar da primeira Constituição Republicana, que ocorreu logo após o golpe que deu origem à República, em 1989. Em 92 é outorgada uma Constituição. E essa Constituição já contemplava o direito de votos. Mas só para os homens. Só para os homens. E com uma exceção muito grande, porque era exclusivamente para os homens alfabetizados. Então, praticamente 80% a 90% do eleitorado ficava de fora. Mas veja bem, então foi necessário, porque isso eu busquei lá atrás, de 1893, 92, aliás, para 1931. Então, foi aí 40 quase 50 anos. anos, né? Quase meio século, né? Praticamente daí necessário também essa virada. Mas aí muda, adianta um pouco. Em junho de 1931, esse que é o ponto, então já estamos recuperando. Que a Zilda já está lá na capital da República. Víamos colocando agora, recuperando essa linha de raciocínio, de narrativa. Enquanto a subcomissão elaborava o anteprojeto, que a gente sabe como é que funciona, né? Aquela subcomissão legislativa, né? Do Código Eleitoral, elas promoveram 2 congressos femininos, ou seja, tem que ter pressão. Senão as casas legislativas não funcionam.
Não foi na França, é diferente também no Brasil, não vai ser diferente, aliás, no Brasil. Então, esses congressos ocorriam praticamente ao mesmo tempo no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Lembrando que Belo Horizonte já existia como capital do estado, que essa semana, aliás, anteontem eu falei que ainda não era capital, né? Juiz de Fora que eu era. Mas, então, entre outros temas, discutiram a inserção feminina no mundo político. Porque sem a extensão do voto, ela não teria como se candidatar a cargo político. É verdade. Nem votava, nem podia ser votada. Então, né? Essa inserção era necessária. Então, queria sim, mas não somente direito ao voto, mas algo mais. Então, as mulheres trabalharam muito, graças a Deus, né? Então, elas entregando as suas deliberações ao governo federal, que era o próprio Getúlio Vargas. E aí, isso foi em junho, né? Quando foi em setembro, passado alguns meses, essa subcomissão ela divulgou o primeiro esboço da nova lei eleitoral. Só que o que eles colocaram lá nessa subcomissão? O alistamento feminino proposto, ele foi cercado por restrições, não era todos teriam direito. Então, entre essas restrições, o que pode se destacar? Assim, primeiro, determinou o acesso apenas para mulheres que pudessem comprovar renda própria. Ora, 1931, pouquíssimas eram as mulheres que trabalhavam profissionalmente para ter uma renda própria. Fosse hoje, tudo bem, né? Mas naquela época já sabia o que eles queriam realmente, né? E assim também outra coisa que eles colocaram é que as mulheres solteiras que vivessem sob as expensas do pai, que o pai que mantivesse, e as mulheres também casadas que se dedicassem de forma exclusiva ao lar, estariam fora da proposta. Em resumo, não ia sobrar ninguém para ter esse direito ao voto. Mas as associações femininas protestaram contra essas restrições dessa comissão e eles patrocinaram uma série de 5 conferências na sede do Instituto da Ordem dos Advogados, no Rio de Janeiro. E ali o que elas fizeram? Discutiram essas e outras restrições do anteprojeto, porque senão praticamente ia ser assim uma coisa, como diz o ditado, para o inglês ver. Hoje se usa uma expressão chamada desidratado, né? Então tem um projeto robusto e depois vão inserindo exceções e fica ele desidratado, ou seja, magrinho, né? É verdade. E aí o que elas fazem? Protestam, levam as suas deliberações, contestam tudo aquilo, e aí aquela pressão deu resultado. E essas restrições ao voto foram retiradas, e a Zilda Gama aí é que entra, a Zilda Gama, que eu vou deixar o Roberto dizer qual o papel da Zilda Gama nisso tudo. Então, ela era uma líder nata, uma líder feminina, escola que sabia como funcionavam as instituições pedagoga que era. Então ela não espera que os deputados, aqueles congressistas, eles próprios redigam a lei. Era um anteprojeto, o anteprojeto é sujeito a emenda. O que acontece? Então ela entra com uma tese, né, uma emenda a esse projeto de lei, e que é aprovada oficialmente em 1932. Então, houve 32 mais 92, menos 92, lá atrás, com 40 anos depois, você tem, então, contemplado o direito de voto. Aqui eu vou fazer uma reflexão muito breve. Então, direito ao voto é uma conquista, não é algo que cai assim de mão beijada. Então, há espíritos que reencarnam com funções múltiplas. Não importa se é como um envoltório feminino ou masculino. Aliás, o próprio Allan Kardec teve essa curiosidade, eu já disse recentemente, vou só insistir um pouquinho mais, que o que orienta, ou melhor, que praticamente norteia a opção do espírito na reencarnação não é exatamente
se você será no corpo feminino ou masculino. Mas a natureza da prova, da experiência que ele deverá vivenciar. Então, esses espíritos periodicamente aportam entre nós. Aportam porque estão assim, digamos, nos oceanos da vida, né? É verdade. Então eles aportam entre nós. E isso aí, só para fechar esse ponto, Leila, então é importante colocar que o direito que hoje nós temos ao voto é um direito sagrado, inalienável, e que, infelizmente, só uma constatação, e que vocês vão de concordar comigo, muitas pessoas banalizam o direito ao voto, né? Ou não votam porque estão com raivinhas, ou porque não enxergam um pouco mais adiante, ou porque isso demanda conhecimento das estruturas do nosso sistema, como funciona. Isso implica em conhecimento, em adquirir, conquistar o saber. E, naturalmente, tempo, né? E aí, deixam para lá, não vou votar e tal, vai por aí. Continua, Leila. Mas aí o código, né, aprovado, ele foi publicado, o Código Eleitoral, em 24 de fevereiro de 1932. E com a publicação desse decreto, aí foi instituído no Brasil a justiça eleitoral, o voto secreto e o voto feminino nacional. Foi uma conquista que uma daquelas idealizadoras, trabalhadoras que lutaram pelaquela causa foi a nossa querida Zilda Gama. Nós vemos um espírito de escola que vem, esses espíritos assim, eles nunca atuam somente numa área. Em geral, eles atuam em várias frentes de trabalho. São multitarefas, né? Multitarefa. E é só para lembrar, né? A Zilda escreveu contos, poesias para vários jornais. E agora, então, que ela estava residindo no Rio de Janeiro, ela teve mais portas abertas para poder trabalhar. Ela se destacou no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil era um grande jornal no Rio de Janeiro. A Gazeta de Notícias, a Revista da Semana, porque tinha isso também. Até hoje, o jornal ainda era o meio de maior, penetração, de né? penetração, porque era diário, porque em geral as revistas eram mensais, às vezes uma vez quinzenais. Na semana, quinzenais. As semanais é bem recente. É mais difícil. Mas ela escrevia para a Revista da Semana também. Todas essas lá na antiga capital federal, no Rio. Ela exerceu, como nós dissemos, o jornalismo profissional em jornais de Juiz de Fora, Ouro Preto, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas os livros mediúnicos, psicografados pela Zilda, foram assim muito importantes, porque ela foi aquela pioneira, como nós dissemos. Ela foi aquela pioneira nessa literatura espírita mediúnica. Então foram livros assim que fizeram época na literatura espírita. Lembrando que ela começou a escrever quando o Chico Xavier ainda era criança, quando ela tem esse primeiro contato, em 1912, com Allan Kardec, o Chico estava com 2 anos de idade. No primeiro livro do Chico, o céu seria lançado em 1932. 32. Palavras de Além Tudo, ela né? já estava no Rio de Janeiro. A literatura dela fez essa diferença. Além de ter muito mérito por todo esse conteúdo de tanta profundidade, ajudando a suavizar muitas dores, a estancar muitas lágrimas, porque quando nós pegamos uma obra profunda, séria, isso nos impacta de uma forma positiva. A Ivone do Amaral Pereira, nessa época, ainda não era conhecida, né? Um médium. A Ivone também ainda não. A Ivone, ela escreveu uma obra, mas ela levou 30 anos para publicar ser publicado, né? Então não era obra. Conhecida até então. O livro, ele tem esse condão de a gente reler, ler,
a gente se transportar, se fortalecer uma boa literatura, ela contribui muito. Então, a Zilda, ela foi a primeira no Brasil a receber essa tão vasta literatura do mundo espiritual. Mas e aí, Roberto? Então aí que tem, vem a público a pujança mediúnica, né? O equilíbrio na fala, a dosagem nas emoções, através de romances bem privilegiados, romances bem fortes, né? Entre eles tem o Solar de Apolo, Na Seara Bendita, Na Cruzada do Mestre e Elegias Douradas. Aí quando fala em mestres, Na Cruzada dos Mestres, está falando de Jesus, né? É verdade. Então, o primeiro livro ditado por Victor Hugo. Esse nós comentamos ontem, Que agora ia ser uma novela, né? Vem os benfeitores e dizem, olha, você vai ter que escrever, vai ter não, né? Você tem a liberdade, o livre-arbítrio, nós vimos isso aqui. Aproveitando, mandando também um abraço para o Alan, que bom, Alan, que você está aqui conosco, Alan Lira. Mas é muito bom. Aproveitando também, mandando um abraço para a Niva, para o Arnaldo, para a Mara Fernandes, Leondina. Olha, Leondina, que bom que você está aqui conosco. Leondina nos desejando muita paz, muita luz. Ah, que bom, Leondina. E dizendo, seja bem-vindo ao meu lar. Eu agradeço, Leondina. Obrigado, Leondina. A gente entra no seu lar e vocês entram no nosso. É uma troca de energias assim, imensa, que vocês não têm nem noção de como que isso é importante para o refazimento de todos nós. A gente vai se fortalecendo com essa doação de fluidos Lélia, já estamos terminando nosso tempo. Estamos terminando, mas eu vou falar rapidinho sobre essa primeira obra. Você Na Sombra e na Luz? Na Sombra e na Luz. Não, eu ia falar exatamente, mas você tem a preferência, então claro. Pode falar. Posso? Aí a gente fecha. Ok. Falar um pouquinho sobre esse livro, Na Sombra e na Luz, que foi o primeiro livro ditado pelo Victor Hugo para Zélia Gama. Zilda Gama. Então há muitas abordagens possíveis, né? Nós vivemos assim, na verdade, nessa dualidade, né? Certo, errado, claro, escuro, alto, baixo, avança, recua. Então, no que diz respeito aos dotes mediúnicos, porque Kardec é que nos ensina a neutralidade da mediunidade. A mediunidade nem é boa nem é ruim. Ela não faz loucos nem faz sábios. O uso é que vai determinar a natureza do produto final. Por exemplo, nós vemos nos registros bíblicos que um dos profetas, ele ser profeta médium, né? Que ao mesmo tempo que ele recebia recebia mensagem de mais alto, ele também se deixava envolver pelas tramas das entidades das trevas menos afinadas com o sentimento nobre dos valores que as virtudes nos trazem. E daí também o próprio Mestre Jesus, quando pergunta a Pedro, o apóstolo, quem dize vós que eu sou? Porque ele sabia o que se dizia dele por ali. Queria saber de Pedro. Era uma espécie de fiel escudeiro, como o que é que o meu Pedro, né? O Pedro entendia ou sabia dele. E ele, Pedro, responde acertadamente: vós sois... Caramba, vós sois o filho Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Então, ele sabia. Aí, continuando caminhando, e Jesus então faz uma pausa, e ele já deixa num diálogo que entretém com o seu grupo, disso daquele fim para ele que estava próximo, ele e o Mestre Jesus. E o Pedro, então, se arvora como defensor, eu não permitirei, mas isso não vai acontecer. E Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, porque era uma missão que o Cristo tinha que trazer. Então oscila como não Satanás no sentido do diabo, né?
é o foot fleet, mas o pé rachado, mas é como aquele que é um adversário. Então oscilamos muito entre a sombra e a luz. E esse livro, esse aqui é o ponto, nos chama a atenção, que ele converge também para isso. Como as amizades se transformam em grandes inimizades, como as grandes paixões se transformam em grandes ódios, e vai por aí, na sombra e na luz. É uma provocação que eu faço para vocês. É verdade. E esse livro, ele tem essa possibilidade de encantar do princípio ao fim. Ele banha a alma do leitor com a luz consoladora, porque é através das palavras ali, através da mensagem, vai mostrando que a possibilidade da regeneração moral, que é o que nós todos pretendemos. E elas vai ali, durante aquela caminhar da leitura, vai se verificando por meio das sucessivas reencarnações do espírito e a história de 3 indivíduos. Esses 3 indivíduos que são separados pelo ódio, dominados por paixões desordenadas, e Vitor Hugo, que é o autor, ele vai fazendo essa análise das quedas, das conquistas, de cada personagem, e ali consegue-se o quê? Concluir. Vitor Hugo atesta ali a justiça divina que possibilita o aprendizado das sombras do erro à luz da perfeição. Por isso que é das sombras à luz. E essa obra magnífica, que é a primeira obra que marca, né, o início da psicografia de Zilda Gama. Vale a pena ler, mas o nosso tempo já mais do que se esgotou e nós vamos convidar a vocês, hoje é quarta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final, nós temos a nossa vibração, o nosso passe magnético espiritual à distância. E amanhã nós damos continuidade a essa história tão bela e convidamos a todos que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, entre lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha, vamos divulgar essa semente de luz que serve para, assim, florescer e acalentar outros corações. Um dia abençoado, aguardamos vocês hoje às 20 horas e amanhã, 10 da manhã. Paz a todos. Então, paz a todos mesmo. Então, muito gostoso ter estado com vocês mais uma vez. E busquem, rebusquem esse livro. É o primeiro, hein? Depois vocês terão muito mais. Então, bom dia a todos, paz sempre e até amanhã, se Deus quiser.